Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção. O homem constrói aeronaves com propósito. Você pode observar que o homem consegue construir aeronaves com propósito. E que propósito é esse? Inúmeros propósitos, sabe? Tem aeronaves de viagem, mas tem aeronaves de guerra, tem aeronaves espaciais com outra espécie aí de fundamento, tá entendendo? E cada aeronave dessa é feita com propósito. Você vê que os homens fazem as coisas com propósito. O homem constrói embarcações náuticas com propósito. Tem aquelas embarcações náuticas que, por sua vez, tem como singrar os mares e levar vários containers ali, né, de alimento, de vários gêneros alimentícios ali e outras coisas a mais, né, de um lugar para o outro, cruzando oceanos, porque essas embarcações foram feitas com esse propósito, mas também tem embarcações que foram feitas com propósitos de guerra, propósito, sabe aí, de batalha, tá entendendo? Veja que tudo aqui na Terra o homem ele fez e faz com propósito. O homem constrói, né, um automóvel com propósito e dentro do coração do automóvel existe o que? Existe um motor dentro do coração do automóvel. E lá se encontra o motor de arranque, motor de partida, o pistão, as bielas, sabe, os bicos injetores e muito mais que compõem toda essa complexibilidade aí, né, do centro do coração mecânico do automóvel, que é o motor, tá entendendo? Tem motor a diesel, tem motor a gasolina, sabe? Tem motor a álcool, mas todos os motores eles trabalham, certo? Com suas complexibilidades, com um único propósito: fazer com que, ao ser ligado pelo motorista, todo aquele casco, né? Toda aquela complexibilidade do automóvel, né? Trabalhe em conjunto para poder conduzir o passageiro, o motorista ou até, né, inúmeras pessoas. Porque se você for pegar um ônibus, você vai ver que o ônibus, todo ônibus tem o quê? Tem um motor e o motor é o coração. O motor é o coração do ônibus. Assim como também qualquer espécie de automóvel tem seu coração também, que é o seu motor. Carro pequeno, carro médio, picape, sabe? Seja ela uma Lamborghini, seja o que for aí. Uma Ferrari, um Fusca, né? Uma Brasília amarela, né? Uma Pajero, tal, enfim, qualquer espécie, né, de carro e de automóvel tem dentro dela o coração, que é o que? O motor mesmo. Sem o motor o carro não anda. Então o motor foi feito com propósito para poder conduzir toda aquela complexidade, toda aquela casca, toda aquela, sabe, todo aquele tipo de aí de agente externo ali, que é o casco, né, do automóvel. Então o motor foi feito com propósito, tá entendendo? Uma colher, ela é feita com propósito. Você sabia disso? Uma caixa de som é feita com propósito.
um micro-ondas que tem nas suas câmeras ali, nas suas câmeras ali embutido um, um órgão chamado de magnetron. E esse magnetron ele converte, sabe, energia elétrica em energia térmica. Ele é uma espécie de conversor, né, onde ele converte energia elétrica para energia térmica, o que vai proporcionar o que ali? O aquecimento. E para que serve o micro-ondas? O micro-ondas serve para poder aquecer, sabe, esquentar comida, alimento, qualquer coisa. Então foi feito com esse propósito. Você vai ver que a geladeira foi feita com propósito. Ela também tem o motor dela. Todas essas coisas têm em algum grau o seu coraçãozinho ali, o seu motor. E os seres humanos também têm os seus órgãos internos e têm o seu motor, chamado de coração, que vai bombardear o sangue e distribuir para todo o corpo. Isso chama-se propósito. Tá entendendo? Então, sabendo disso, você vê que a própria palavra de Deus diz que a terra, que era sem forma e vazia, Deus deu um propósito à terra de agregar vida. Está escrito lá em Isaías que Deus não fez a terra para ser desabitada, mas sim para ser habitada, para ser copulada, para ser, né, para ter e existir, agregar, copular, sabe? Vida nela. Tá entendendo? É por isso que a Terra é um planeta único nesse vasto, infindável universo, a qual Carl Sagan diz: somos um breve pálido ponto azul nesse vasto universo. Mas a Terra foi feita com propósito. A Terra é o único planeta que tem atmosfera, meu irmão. A Terra é o único planeta que tem um campo magnético ativo. A Terra é o único planeta que tem uma Lua com proporções, sabe, matemática e cirúrgica, para ficar ali orbitando um único satélite para orbitar, sabe, em torno dela mesma, que é a Lua. Então a Lua tem um propósito de puxar as marés, tá entendendo? A Terra é o único planeta, sabe, que agrega uma série, sabe, de vidas existentes nelas, sabe, em tamanho, tipo e quantidade, e em espécie. São bactérias, são vírus, sabe, são animais, bicho, planta, tudo isso aí agrega aqui na Terra. Então a Terra é um planeta único e a Terra está em uma zona habitável do nosso sistema solar. A Terra, meu irmão, tem camadas específicas aí. A ionosfera, a estratosfera, a termosfera. Então tudo foi feito com fatias inteligentes. Ou seja, a Terra ela foi feita com o propósito de quê? De agregar vida, conforme Isaías diz, que Deus fez a Terra para habitar a vida. Então Deus fez tudo certo. A Terra é um planeta simbiótico, onde agrega várias espécies de vida. Só um louco, só um maluco acha que Deus não tem propósito no que ele faz. E tem gente, né, que abraça uma ideia louca, uma ideia, sabe, bizarra, de que as coisas que aqui existem surgiu por um acaso. Surgiu, sabe, através de algo inexplicável. E que nós evoluímos, sabe, aí atravessamos eras de evolução e chegamos no que chegamos, sabe, descartando a possibilidade de um Criador, que é Deus.
o acaso não tem capacidade nenhuma, isso é comprovado cientificamente, que o acaso não tem capacidade nenhuma de gerar vida inteligente, nem essa autocomplexibilidade que existe. Você vê que todos os animais têm propósito. Você vê que o peixe ele tem o propósito de viver debaixo d'água, de viver no universo dele. Tubarão, sabe? Baleia, várias espécies de peixe, sabe? Arraias, entre outros, todas elas vivem debaixo da onde? Da água. Isso é propósito. O acaso não tem capacidade de separar por espécie e ainda mantê-las dentro de um padrão de mundo aquático. Só o criacionismo explica isso muitíssimamente bem, o que é descartado pelos evolucionistas, que acredita-se que e insistem em dizer que as coisas aconteceram e veio através de um acaso, de um Big Bang. Só que é o seguinte, uma explosão, ela não produz vida. Segundo a ciência, a vida só pode ser produzida através de outra vida, ou seja, esse planeta Terra aqui foi produzido através de outra vida. E quem é essa outra vida? É uma vida espiritual chamada Deus. Lá em Hebreus, se eu não me engano, está escrito assim, que todas as casas foram feitas por alguém, mas quem fez e criou todas as coisas foram Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Então Deus fez isso tudo. Ele é o Criador. Tá entendendo? Só que ele é um ser invisível, então ele criou da maneira e da forma que ele quis. E ninguém estava lá. Nenhum homem estava lá no exato momento que Deus criou. Sabe? As coisas. Então, preste bem atenção. Uma bomba nuclear, ela só fez destruição em Hiroshima e Nagasaki. E é mais que comprovado, se houver uma terceira guerra mundial, a humanidade vai entrar em extinção. Por quê? Porque, meu irmão, os mísseis balísticos, sabe, intercontinentais, tanto da Rússia como dos Estados Unidos e China, podem, na verdade, liquidar, extinguir a raça humana aqui, todas as espécies, em frações de milésimo de segundo. Aí eu pergunto a você, faça uma pequena experiência, pega uma bomba e joga em um lugar, uma bomba pequena, e vê se ela produziu vida. Mas o acaso diz que o Big Bang, essa grande explosão, gerou esse planeta aqui extremamente complexo através de De várias combinações que a ciência até hoje está tentando encontrar e não acha esse elo perdido. Tá entendendo? Porque a ciência explica as coisas da forma e do ponto de vista dela terreno, mas a Bíblia aponta as coisas do ponto de vista dela através de um ser superior que criou todas as coisas, que é Deus. Tá entendendo? Então é de suma importância acreditarmos no criacionismo, que Deus é o Criador e que criou todas as coisas. Tá entendendo? Se o homem criou uma aeronave com propósito, se o homem criou um motor, né, com propósito, se o homem criou uma embarcação com propósito, uma mesa com propósito, um banco com propósito, uma colher com propósito, uma geladeira com propósito, uma televisão com propósito, uma cama com propósito, tudo tem propósito, só Deus que não criou nada com propósito. Ou seja, esse Deus da gente é menos inteligente, né, do que a Bíblia apresenta. Mas para eu e você que acredita no criacionismo, né, sabemos que Deus criou todas as coisas com um propósito. Porque ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, sabe? Ele é o criador do universo. Então, Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Até na minha e na sua história ele tem propósito. Você vê que Deus pegou José, né, e conduziu José, meu irmão, da forma e da maneira que ele quis conduzir. Deus usou os próprios irmãos de José para poder ser agente de vaso de desonra, para levar José ao Egito, vendendo José e lá se tornar o segundo homem mais importante do Egito, só abaixo de Faraó. E se cumpriu aquilo que Deus queria que se cumprisse, porque Deus, ele faz as coisas com propósito. Nós que não entendemos, Jesus disse: o que eu faço agora vocês não entendem, vocês vão entender depois. Isso chama-se propósito. Tá entendendo? Se os seres humanos têm a capacidade, né, infímia, pequena, de uma pequenez insignificante de criar as coisas, imagine o Criador.
que faz as coisas com propósito. Tudo que você vai em um supermercado, você vai ver as prateleiras lá, cada coisa lá na prateleira tem um propósito. Você tem a prateleira, né, da alimentação, dos gêneros alimentícios, tem a prateleira para atender outra situação, tem, sabe? Aqui existem os órgãos, né? Você vê que quais são os órgãos? Por exemplo, você vai aí e tem o órgão do bombeiro, né? O que é que o bombeiro faz? Qual é o propósito do bombeiro? Ele ir lá e apagar chamas de fogo em locais que na verdade foram tomados pelas chamas. Quem é que chama? Vai chamar um taxista? Não. Vai chamar um Uber? Não. Vai chamar o quê? Um bombeiro. Tá entendendo? Propósito. Tá entendendo? Quando tem um naufrágio em alto mar, onde a embarcação está à deriva, chama quem? Chama o bombeiro? Não, chama quem? Chama a marinha, meu irmão. E a marinha, ela vai se deslocar para o mar para poder salvar aí essa embarcação, tá entendendo? E rebocar essa embarcação do mar, tá entendendo? Porque só a marinha tem essa capacidade de trafegar no mar, mas ninguém, tá entendendo? Propósito, tá entendendo? Então Deus fez tudo com propósito. Os seres humanos copiam os propósitos de Deus aqui, tá entendendo? Aí você vai, né? Aí você vai, né? Por exemplo, você pode observar que existem órgãos, né? Existem órgãos como o Ministério do Trabalho, que vai tratar de certos e de cunho trabalhista, sabe? Existe aí também o Ministério Eleitoral, né? Você vai ver que o Detran, que é outro órgão, já vai agilizar em outro campo, o campo, né, das malhas aí de sua cidade, que são aí a organização, a ordem pública da organização aí do trânsito. Quem faz isso aí é o que? O Detran, tá entendendo? E aí você vai ver órgãos que foram feitos com propósito para determinado tipo de coisa. Existe o órgão do consumidor, que é o quê? Existe o órgão do consumidor, né? Que é o PROCON. Você foi lesado, você chega ali no PROCON e o PROCON vai resolver isso. Antigamente não existia, mas nasceu muito por conta da necessidade. Isso é propósito. Quando alguém bota uma passarela lá, né? Que essa passarela se estende de uma extensão a outra, aquela passarela foi feita ali, não foi para enfeitar, não. Foi feita com propósito, para que os pedestres não se arriscassem embaixo e morressem atropelados. Então todas as coisas foram feitas com propósito. E Deus, ele fez todas as coisas com propósito. Tá entendendo? Então é ignorância você achar que a sua vida não tem propósito. Tá entendendo? Deus, ele fez todas as coisas com propósito, inclusive a sua vida. Tá entendendo? Você vê que na vida de Davi, Deus, ele queria que Davi fosse rei. Então Deus fez Davi com propósito. Deus fez até o gigante Golias com propósito. Tá entendendo? Deus fez o gigante Golias com propósito para ser abatido por quem? Por Davi, meu irmão. E muitas vezes esse gigante que está aparecendo na sua frente aí, ele está vindo com propósito para Deus abater ele através de você. Você é o Davi de Deus. Tá entendendo? Então é assim, irmão. Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Tá entendendo? Tanto os vasos de desonra como os vasos de honra. Tá entendendo? Assim que Deus faz. Deus fez todas as coisas com propósito. Né? Quando você vai viajar, você vai pegar o quê? Uma mala, né? Mala foi feita com propósito. Tá entendendo? Que Deus continue nos abençoando.